Seja bem-vindo a mais um vídeo do Desprograme-se. No vídeo de hoje, nós vamos ver 5 atitudes para uma vida próspera. Então, vamos embora. Pessoal, então vamos lá. Pegue o seu caderno, pegue sua caneta ou abra o seu bloquinho de notas do celular e comece a anotar e fazer as suas reflexões. Se você está aplicando isso na sua vida, o que está faltando, como que você pode começar a aplicar, certo? Então, a primeira atitude é equilibrar estrutura e fluxo. Vamos entender isso aqui. A pessoa que tem muita estrutura na vida dela, mas que falta a criatividade, por um lado, ela é organizada, ela tem uma boa rotina, ela tem noção de processos, início, meio e fim. Pode ser uma pessoa que consegue ter um planejamento bom a longo prazo, né? Então, essas capacidades de estrutura, a gente atribui a um arcano no tarô que é o imperador. Então, quando você está com o imperador bem posicionado em você, na sua vida, quando você não tem medo de ser essa pessoa que se posiciona de forma organizada, estruturada, que sabe delegar funções, que tem estratégia, que tem o racional ali para funcionar, você é uma pessoa capaz de criar muita estrutura na sua vida. Você consegue fazer como o imperador faz, que é construir em cima de bases sólidas. Tem gente que é muito bom para isso no trabalho, mas a vida pessoal da pessoa ali é uma bagunça, né? Mas aqui a gente está falando mais do trabalho mesmo, porque estamos falando de abundância financeira, de riqueza. Então veja como você está com essa capacidade de estruturar a sua vida. Dá para uma estrutura ficar de pé com 3 pezinhos? Dá. Eu já tive aquelas cadeiras muito famosas de design, né? Que é 3 pezinhos. Mas uma cadeira com 4 pezinhos, ela fica mais sólida, né? Você se sente mais seguro ali. Então, é isso que o imperador vai trazer para a sua vida. Como que está a sua capacidade de estruturar? Como que está o seu senso de realidade? Precisa trabalhar isso. Não pode uma pessoa que quer abundância, que quer fluidez na vida dela, deixar de ter o imperador. Ah, Bárbara, mas sei lá, hoje em dia na internet tem gente que é muito criativa e não tem estrutura nenhuma. A pessoa é doida, a pessoa é ansiosa, a pessoa é nervosa, mas o que ela faz? Ela se mete em polêmica, ela vai xingar todo mundo no Twitter, lá no X, né? Ela vai fazer vídeo do TikTok reagindo à fofoca de artista. Ela não tem estrutura nenhuma na vida dela e ela faz dinheiro. Sim, a gente não tá falando de fazer muito dinheiro e depois perder, porque é isso que acontece. Afinal de contas, nós não estamos falando aqui do arcano 15, que é o diabo no tarô, que não é o diabo versus diabo e Deus, é Pan, né? É Pan na mitologia. O diabo é uma carta de muito dinheiro. Quem é tarólogo master aqui sabe. É uma entrada alta de dinheiro, mas é uma sorte que você deu. Você deu uma sorte que aquela polêmica colou, você deu uma sorte que aquele vídeo viralizou, você deu uma sorte que você ganhou na quina, na quadra. Mas da mesma forma que vem, vai. Se você não tá bem com ser o imperador da sua vida, né? E o imperador, gente, ele pode remeter muitas vezes às nossas relações com o nosso pai, né? Independentemente se você tem uma troca diária, frequente, ou se o seu pai é vivo ou não, não é disso que se trata. É como você interpreta essa situação, como você tá com essa figura dentro de você. Dentro de você. Como é que você tá com isso? Como é que você tá com essa parte sua que precisa se paternalizar? A gente fala muito de se maternalizar aqui, porque um ser humano adulto, né? Ele não tá mais na simbiose das funções maternas e paternas. Ele precisa, então, integrar a imperatriz e o imperador, não é verdade? Observa tudo isso que a professora coloca aqui para você e vê. Será que você está sabotando as suas estruturas? Às vezes você é uma pessoa extremamente fluida, extremamente criativa, vem muitas ideias, mas é tanta coisa que chega. O que está te faltando mesmo para fazer a sua grana, para dar a sua virada financeira, ou até mesmo se estabilizar, porque entra dinheiro, mas sai muito dinheiro.
Imperador. Dê uma estudadinha nesse arcano 4, observe e vá pesquisar formas também de organizar a sua vida, porque nem só de criatividade vive o ser que quer prosperar de uma forma contínua. E eu falo com vocês aqui, as minhas tendências são de ser uma pessoa, eu tenho muitos pontos de fogo no mapa, é de ser uma pessoa super criativa, super cheia de ideias, e eu tinha algumas crenças muito negativas com relação ao imperador, porque rotina vai me prender, rotina vai me engessar, estrutura vai fazer com que eu não seja uma pessoa espontânea na frente da câmera, e não tem nada a ver. Sem você estar bem com esse aspecto masculino, paterno, nesse sentido dentro de você, você não consegue ter essa estrutura estável, sólida, firme, né? Trabalhe as suas crenças de que ser uma pessoa que cria a própria estrutura é ser uma pessoa mandona, autoritária ou chata. Não tem nada a ver com isso. Por um outro lado, você vai ver também como tá a sua fluidez e criatividade. Enquanto o imperador, ele assume responsabilidade, não tem medo de se sobrecarregar, não tem medo de chamar para ele a responsa, enforcado, dependurado, na verdade, que é a tradução correta, ele faz um contraponto muito importante nesse equilíbrio aqui. O imperador é usualmente representado como essa figura que é um rei, ele está num trono e ele está com uma das pernas sobre a outra, né? Naquela posição de perninha cruzada, formando o número 4, que é um número que representa o imperador, 4 pezinhos de uma cadeira, a sua estabilidade. Quando a gente pega e inverte o imperador, ele se torna o dependurado. Você vê que ele também é representado naquela posição fazendo um número 4 com a perna. É a mesma posição, só que agora ele está invertido. Porque ele não manda mais, ele se entrega. No trabalho, você tem que ter entrega. Por mais que você seja um líder, por mais que você esteja na chefia, você tem que escutar os demais. Você tem que entender o que o pessoal está querendo, né? Você precisa ouvir. Você precisa passar por cima do que é só melhor para você e atender o que é melhor para a empresa. Você precisa adequar a sua linguagem pessoal àquela linguagem corporativa, ou a linguagem de mercado, ou a linguagem que os clientes vão entender. Isso não é ser submisso, isso não é perder a sua personalidade, pelo contrário. Eu tenho que fazer enquete, eu tenho que perguntar qual vídeo vocês querem. E dentro do vídeo que vocês querem, eu vou colocar a minha personalidade, mas sempre entendendo, eu aqui fui dependurada. Eu aqui falei, gente, né? De braços abertos. Me falem o que vocês precisam. Eu aqui canalizo as informações, eu aqui adequo a minha linguagem, muitas vezes porque eu acho que vai ser mais bem entendido e assimilado por vocês. A gente não pode perder esse senso do coletivo, da realidade e também da criatividade, gente. Tem que ter entrega, porque só o imperador ele vai virar um déspota. Ele vai mandar, ele não vai ser líder, ele vai ser chefe, vai dar problema, ele vai ficar rígido, vai ficar intragável. E essa sua mania de controle vai fazer com que você tenha um burnout, né? Então, o dependurado aqui, ele traz esse aspecto do win, da entrega, da soltura, de entender os limites do momento. O dependurado, ele olha e fala assim, não é o que eu quero. Eu preciso olhar o que as circunstâncias permitem. E aí é aquela frase tão sábia, sabiamente registrada, né? Eu preciso de sabedoria para fazer o que precisa ser feito e para confiar o que eu não posso controlar. Não é verdade? Veja como esses polos estão equilibrados aí para você, porque isso é fundamental para você criar a vida que você deseja, para você manifestar abundância e riqueza de verdade. A próxima atitude que te aproxima da riqueza, dessa vida abundante que você merece nascer para ter, é parar de achar que a grama do vizinho é mais verde, gente. Isso cria um sofrimento desnecessário na sua vida. Absolutamente desnecessário. Veja, tem muitas pessoas que olham para o meu trabalho, por exemplo, e falam assim, era tudo que eu queria na minha vida. Eu vou fazer dinheiro trabalhando na internet?
no conforto da minha casa. No caso, agora eu tô no estúdio, você sabe, eu tô super metida com esse estúdio, né? Ou então, exatamente por isso, nossa, imagina ter o meu próprio estúdio, botar minha câmerazinha, me arrumar bonitinha, ir lá e falar umas coisas, né, voltadas pro autoconhecimento e pronto, né? Que maravilha! Porque quem vê o glamour não vê o corre que é por trás de ter uma escola com 20 cursos, de ter aluno, de trabalhar nisso há 10 anos, de passar por todos os perrengues, né, fazer a noite escura da alma e tudo para vir trazer, não. Mas a pessoa olha aquilo pronto e ela fala, meu Deus, era tudo que eu queria. Já eu tô aqui trabalhando nisso, vivendo essa situação e tal. E quantas vezes eu, aqui, trabalhando com outros programas, não olho para outras pessoas e falo, nossa, o dia que eu chegar ali, aquilo ali, não é isso? Gente, parece um conselho muito simples que uma amiga, que um amigo daria, mas é isso mesmo. Tem coisas óbvias que não são feitas, não são observadas, né? Ou são observadas como realmente minha situação ela é muito mais penosa do que a situação dessa pessoa. E eu sei que você pode estar passando por uma situação difícil, mas você quer ver um exemplo meu numa fase diferente da minha vida? Na minha época de escola e de faculdade, não tinha como eu trabalhar numa empresa, porque eu não tinha tempo, né? Eu tinha que estudar muito, tinha que ajudar em casa. Então eu comecei a inventar coisas no sentido do empreendedorismo. No intervalo das aulas, eu oferecia palha italiana, maquiagem. Gente, já foi palha italiana, já foi torta de frango, já foi bolo de cenoura com cobertura de chocolate, já foi maquiagem que eu comprava para revender, não era de revistinha, né? Eu ia atrás. Já tive brechó de roupa usada. Eu vou até deixar um vídeo mais antigo de 2018, 19, 18, aqui nos cards de um tanto de coisa que eu já fiz de empreendedorismo que pode te dar alguma ideia se você tá nessa fase difícil, tá? E tudo meu funcionava, tudo meu dava certo. Por quê? Porque eu fazia com o que eu tinha. Faça com o que você tem. Se você ficar sofrendo porque a vida do outro tá melhor, isso é contraproducente. Isso é um sofrimento desnecessário. Sempre vai ter gente com a vida mais ganha. Gente, tem gente que nasce bilionário. Aí você vai ficar, não tem como. O sofrimento da comparação, ele tá sempre aí. Para você acionar ele ou para você fechar essa porta e falar, não, muito obrigado. Não vou ficar olhando as milhares de formas de viver e de existir que estão sendo melhores que a minha agora. Chega! Vou fazer o que eu posso com o que eu tenho agora. Essa é a dica que eu dou para você, muito simples dessa segunda atitude, mas que precisa ser colocada em prática de verdade. Para de ficar sofrendo à toa. E se você tá olhando Instagram, porque tal coisa vai me inspirar, tenha o bom senso, tenha o alto amor, o alto cuidado de olhar e falar, isso tá me inspirando ou tá me pressionando? Tá me inspirando ou tá me deixando ansioso que eu não tenho essa vida aqui, entendeu? Que eu não tô saindo de Porsche, que eu não tô saindo de Ferrari, entendeu? Então, calma. Olha pro que você tem, faz com o que você tem, para de olhar a grama do vizinho mais verde, porque é aquilo, né, gente? Também a pessoa pode estar saindo de Porsche, pode estar saindo de Ferrari, você não sabe como tá a vida emocional, familiar, amorosa, a saúde dessa pessoa, você nunca vai saber. Chega de idealizar e se comparar com os outros, que isso é uma mentirada da Matrix. Por falar em ansiedade, vamos para o terceiro ponto, que é tirar a pressão de cima de você. Quando a pressão é só da situação em si, você não sabota. Você consegue executar. Nossa, eu tô me sentindo pressionado porque eu tenho que entregar isso aqui no prazo. Deixa eu ir lá fazer. Mas se você tem a pressão do prazo, junto com a pressão de não parecer lerdo perante a equipe, de não parecer fracassado perante a família, essas pressões são desnecessárias, essas que nós vamos trabalhar aqui. De corresponder às expectativas do chefe. Então essas pressões não são a pressão só de bater a meta porque você precisa do resultado financeiro para pagar as contas. São pressões psicoemocionais. Elas são desnecessárias, sim. E elas existem por quê? Porque você quer ser importante. Porque você acha que as coisas são importantes. Tá pegando no ego. Entendeu?
Gente, a vida já tem um monte de pressão real. Real, né? Real. De resultado. Você ainda vai colocar para você que se você falhar nessas pressões, o mundo, olha que o mundo se você acertar, olha que o mundo se você falhar, ó. Ilustração. Entendeu a ilustração? Você acerta, você erra. Ninguém tá nem se lixando. Não. Ninguém tá preocupado com você nesse nível. Quando você solta a importância, é um descanso para sua cabeça, é uma paz mental. Se eu sento aqui querendo ser importante, eu vou me sabotar. E eu vou sabotar esse trabalho. Porque eu sento aqui e falo, nossa, tem não sei quantos milhares de pessoas esperando o meu conteúdo. Eu sou muito importante. Olha a pressão que você está colocando. Não é não. Se não é a Bárbara, você vai assistir outro canal de outra pessoa. Você vai ler um livro. Então, se eu sento aqui sentindo que o que eu tô fazendo tem valor, gente, entenda. Se você ficar assistindo os conteúdos de forma rasa, uma palavrinha por outra, você tem que sentir, você tem que se permitir ser sinestésico nesses vídeos para eles te transformarem de verdade, né? Então eu sento aqui pensando, como que eu levo uma coisa de valor? É a mesma coisa no relacionamento. Vai num date com uma pessoa, começa a sair com um cara, com uma garota que quer ser muito importante na sua vida. Você vai falar, ai, nossa, eu tava gostando dessa pessoa, mas esse ego não vai dar certo. Agora, começa a conhecer uma pessoa que é uma pessoa de valor. É uma pessoa que você vê, nossa, essa pessoa se respeita, essa pessoa me respeita. É muito diferente, né? Ela não quer aplauso, ela não quer esse reconhecimento. Ela é generosa. E você sente, né? Quando você vai tentar consumir um conteúdo, ler um livro, se a pessoa está fazendo porque ela quer ser importante ou porque ela está colocando algo de valor na vida dela. Então, quando você coloca algo de valor, olha que interessante, é você que está levando, é você que é um rei, é você que é uma rainha. Você é generoso. E se você está na energia da generosidade, vou deixar outro vídeo aqui nos cards que fala de abundância também. Pronto. O seu inconsciente já está entendendo. Sou eu que levo. Eu tenho para dar, eu tenho para levar. Não é eu tô aqui no palanque, eu tô aqui no palquinho, eu tô aqui no púlpito, dependendo de reconhecimento, dependendo de aplauso. Eu vou me encolher, eu vou me subtrair, eu vou sair correndo, eu vou sabotar os meus projetos. Perceba a diferença e comece a transmutar a sua energia, a sua mentalidade e aplicar. Gente, a quarta atitude para ter essa vida próspera, abundante, se alinhar com a riqueza, é entender que todas as áreas da vida são importantes e não podem ser negligenciadas. Todas. Mas que é impossível você atender a todas elas de forma igual. Tá? Então, entenda o seguinte. Se você larga, abandona, deixa as moscas, sabe? Tipo filme de faroeste, com as portinhas batendo, com a bola de feno rolando, os grilos, sabe? Se você deixa alguma área da sua vida assim, ao Deus dará, completamente, é muito difícil que a sua abundância se manifeste nessa riqueza, nessa prosperidade. Imagina que você abandonou completamente a sua vida afetiva. Eu tô falando de abandono. Não tô falando, eu tô com pouco tempo. Não. Abandono, tá? Eu vou fingir que não existe. Eu vou fingir que não existe amigos, vida social. Eu vou fingir. Você é um ser humano, né? Você tá aqui. Você é um ser psicológico, emocional, físico e espiritual. Pode ser que por um mês ou outro, por um tempo ou outro, aquilo ali, ok, né? Mas o que vai acontecer? Você vai fazer dinheiro, e você vai estar com uma falta. Essa falta vai puxar os seus recursos financeiros. Deixa aqui pra mim nos comentários, você que já viveu isso. Vou dar um exemplo de uma cliente minha, tá?
Ai, Bárbara, eu não quero saber de vida social, não quero saber de amigos, não quero saber de relacionamento, porque eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo para fazer dinheiro, só tenho tempo para trabalhar. 2 anos só trabalhando. Da casa para o trabalho, do trabalho para casa. 2 anos. Não vejo ninguém, não falo com ninguém, eu sou uma eremita. Não estou feliz com isso, mas estou fingindo que estou. Porque o meu trabalho me suga e eu não vou fazer nada com relação a isso. Ok, beleza. O que essa pessoa começou a fazer como válvula de escape? Comprar, comprar, comprar. Conseguimos fazer com que ela parasse de comprar nas sessões. Ela começou a fazer o quê? Comer, comer, comer. Gente, quando uma área está em falta, total e absoluta, abandonada, e você é um ser que está aqui nessa vida para aprender a desenvolver a sua totalidade, anima mundi, completude, é para você estar aqui, para voltar para o todo, né? Não é para ir se fragmentando cada vez mais, não. Uma área que está escassa, abandonada, você vai precisar de todos esses recursos que você levantou aqui. Eles podem se transformar num vício, numa compulsão. E você vai torrar todos os recursos. Lembra do primeiro ponto, da primeira atitude. Não teve estrutura. Você é um ser humano. Você precisa viver todas as áreas da vida. Só que é claro, não quer dizer que você vai estar saindo, que você vai ter uma vida social incrível, saindo, sei lá, dia sim, dia não, com uma galera e tal, e vai estar conseguindo super trabalhar, e vai conseguindo dar super atenção para a família, e vai cuidar da saúde, da beleza. Não é tudo igual. Porque você tem 24 horas no dia, mas você tá entendendo o que a professora tá colocando aqui pra você? Observa se na sua vida não tá assim, né? Ou você não tá com aquela falsa sensação, aquela culpa de que você deveria estar distribuindo igualmente tudo. Não tem como distribuir igualmente tudo. Com o tempo, você vai entender qual é o seu estilo de vida, qual é a estrutura que te faz bem. Muitas vezes a gente vive momentos de torre na nossa vida. Esse vídeo eu tô colocando muitos arcanos do tarô, que é a minha abordagem aqui no curso de Tarô Master. É o tarô como uso para entender a vida. Nós temos a carta da torre, que vai falar do contrário da estrutura, de quando a estrutura cai. Então, se você passa por um divórcio, né? Se agora você que está cuidando das crianças, ou as crianças estão com a outra pessoa, ou seja o que for, você saiu do emprego. E tem momentos da nossa vida que a gente tem que se reestruturar, a torre cai, a casa cai, a gente tem que se reestruturar. Então é normal você faltar um pouquinho numa área para colocar em outra, mas abandonar, né, negligenciar, negar uma das áreas da vida, num determinado momento, estoura. E vai pedir muitas vezes da sua matéria. Quantas vezes não pediu, não foi do seu dinheiro, mas pediu a sua saúde. Não valeu a pena negligenciar aquela parte, porque cobrou a sua saúde, não é isso? Porque sempre vem na parte que é mais material, gente. Na parte que é mais óbvia, na parte que fala, você tem recurso. Além disso, uma pessoa que está feliz com as amizades, ou com os relacionamentos, ou com simplesmente interação com outros seres humanos. Você não precisa ter best friends forever, não precisa estar casado, não precisa nada disso. Mas você tá bem, né? Você não tá na defensiva, você não tá negligenciando essa parte com as pessoas, não tá aquele guerreiro ferido que a gente viu no último vídeo. Você vai trabalhar com mais alegria, você vai trabalhar se sentindo mais amado, mais amoroso, com amor para dar, com disposição. Então dá uma olhadinha. Como tá essa questão das áreas da vida e não se culpe por não estar distribuindo igualmente, porque isso também não é possível. Pessoal, e a última atitude prática, eu vou colocar aqui na tela, né? E pode ser que você fale, ah, meu Deus, se fosse fácil. E é muito louco isso, porque eu não expliquei, eu não desenvolvi em cima. Então você segure suas sombras revoltadas e presta atenção. Quinta atitude é saiba o que você quer, tá? Aquele meme da Gretchen abrindo as pernas, saindo arco-íris assim. Saiba o que você quer, entendeu? Como que é isso? Do que se trata isso? Gente, quem não sabe o que quer, não sabe como fazer,
não sabe nem para onde está indo, né? E eu sei que quando eu coloco isso é muito genérico e revoltante, mas como eu já fiz a introdução aqui, explicarei. E eu sempre viro e mexo, né? Dou o exemplo da Paula Fernandes, porque eu estudei com a Paula. Porque foi uma pessoa que eu conheci antes de ficar famosa, né? Com certeza ela não lembra de mim, não quero que lembre, não tem nada a ver, tá? Mas eu fiz só 6 meses de faculdade com ela. E a gente viu ela tocando nos barzinhos, né? Eu sempre falo, ela tocando nas praças de alimentação de shopping, né? E tudo. E a Paula é nítido, tá? Eu vi isso. Ela não queria fama, ela queria a música, a voz dela, o violão dela. Isso pra ela era saúde, tá? Tanto que ela pegou uma fama aí de ser uma pessoa arrogante. Do que eu conheci ela, não foi isso que eu vi. É uma pessoa que não estava caçando ser famosa. Ela é muito simples, né? É uma pessoa que às vezes não se adequou muito a uma personagem midiática. Ela queria cantar e tocar o violão dela. E é claro que, né, expandir isso para o mundo, expandir isso para o Brasil seria magnífico, mas a gente sabe que a fama, a mídia, tem muitos problemas, né? Então talvez ela não tenha se adaptado tanto na época, ela era muito novinha, uma pessoa extremamente humilde. Mas eu tô dando esse exemplo por quê? Porque ela nasceu sabendo que era isso, ela tem um dom, que é o dom de cantar, a voz dela é maravilhosa, ela ama as músicas e tal, ela ama o violão, ela cantava pra gente na turma, né? Pegava o violão, pegava o microfone na sala de multimídia e sempre cantava pra gente, jeito de cowboy, as músicas lá antes dela começar a compor. E ela ia ficar doente. Quantas vezes ela falou, eu tinha depressão se eu não cantasse, né? No meu caso, eu sempre soube que eu vim fazer alguma coisa que eu queria ajudar as pessoas. Eu sempre fui ajudadeira, né? E eu sempre tive essa veia de professora. Então, eu sempre quis, né? Só que, pra Paula, eu vi que até os 20 e poucos anos ali, ela sofreu muito. Ela tinha depressão porque ela não entendia direito como é que ela ia expressar esse dom que ela tinha. Comigo, eu vi isso acontecendo também. Eu tinha muitas baixas energéticas, eu sofria muito com as energias das outras pessoas, porque eu não entendia como é que eu ia colocar a minha empatia na vida e fazer dinheiro com isso, né? Você vê, ela tocava lá no barzinho, não ganhava quase nada, gente, para aquilo ela pagava para estar tocando lá, né? E eu mesmo, né, sentia as energias densas e tudo, só sofria, passava mal, não sabia como é que eu ia fazer, ajudava a pessoa que me dava patada, ajudava gente que eu não era pra eu estar ajudando, né? Mas chegou um momento que a Paula viu como que ela ia, com o dom que ela tem, com aquilo que a alma pedia dela, fazer a prosperidade. Chegou um momento que eu vi como que eu ia, com esse dom que eu tenho da empatia, da didática e de ajudar as pessoas e sentir as energias, de ser professora, como que eu ia usar isso para prosperar. Então, dei esses 2 exemplos para você perceber. Quando eu falo saiba o que você quer, tá? Você pode estar num momento parecido com o meu e com a Paula hoje. Ela sabe como ela prospera, isso já ficou nítido. Aí tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam da arte dela, tanto faz. Eu a mesma coisa. Eu já sei como eu prospero, eu vou pro resto da vida fazendo isso aqui, desprogramando, né? Já entendo o conceito, já entendo como fazer, já tenho a minha estrutura. Mas pode ser que você esteja num momento parecido com esse da Paulinha, quando ela estava meio depressiva lá, porque ela queria cantar, mas ela não encontrava meios de veicular a arte dela, ela achava que não tinha como fazer dinheiro com isso. Eu a mesma coisa. Mas o que eu quero te dizer é que você já sabe o que você quer. A Paula já sabia o que ela queria. Era cantar, né? Só que eu vou fazer dinheiro cantando música country, né? Eu já sabia o que eu queria. Com 7 anos de idade, eu lembro que eu olhava pro céu, para as estrelas, né? Era bem poética. Ficava lembrando das naves, né? Que eu vim lá. Aí eu ficava olhando Sirius, Pleiades, sei lá, não sei qual que é a minha, não. Aí eu ficava olhando e falando, eu vim para fazer uma coisa importante para o mundo. Sabe? 7 anos de idade. Você sabe por que você tá aqui, sim. Só que você se cobra já
ver, já estar no momento em que a estrutura profissional que vai dar vazão a isso se revelou totalmente. Para te ajudar com essa angústia aí, vamos retomar mais uma vez a primeira atitude, porque tudo aqui é linkado. A primeira atitude, o imperador e o dependurado, ao mesmo tempo fazendo essa dança de alquimia, né? Fazendo essa dança de opostos, o controle e a entrega, a estrutura e a doação. O que você pode fazer hoje que tem a ver com esse instinto, com esse desejo que você tem? Você tem desejo, você tem instinto. Ele parece muito genérico, é por isso que você fala, eu não sei o que eu quero da minha vida. Mas vai cavando. Existe em você uma inclinação. Tem em você uma inclinação. Ela parece genérica, tá? Você não vai encontrar muitas vezes, logo de cara, a estrutura que vai dar suporte para você veicular essa inclinação. Mas investiga que você vai encontrar. O que eu tinha? Eu era uma pessoa que queria ajudar todo mundo. Eu queria ajudar. Então eu ajudava. Aí eu já fiz negócio de ONG, aí eu já fiz coisa de caridade, aí eu já fiz bazar, aí eu já tentei ajudar um monte de gente da minha família, um monte de coisa que deu errado e um monte de coisa que teve retorno, entendeu? Eu fui ajudar. Nossa, ajudar é muito amplo. Mas eu tinha isso dentro de mim. O que você tem aí que é muito genérico e muito amplo e que você não tá botando fé? Outra coisa que eu tinha também, ensinar. Então eu fui ensinar inglês, porque era o que eu tinha. Eu tinha o conhecimento do inglês. E aí eu comecei a ensinar e fazer minha graninha dando aula de inglês. E aí é o que eu falo com vocês, eu fui somando as minhas experiências de ajudar, as minhas experiências com a didática. Trabalhei em várias escolas de inglês e fui fui entendendo como que era ter uma empresa, como que era ter uma escola. E eu saí de lá falando, vou montar a minha escola. Mas não vai ser mais para ensinar inglês. Vai ser para ajudar as pessoas, ensinando a não passar por tudo de sofrimento que eu já passei na vida. Aí eu comecei. Aí eu tenho o tarô, mas eu não sou mística, eu não sou esotérica. O tarô não é previsão de futuro. O melhor uso do tarô, eu sei, é para ajudar a pessoa a entender como que ela tá programada. Programada? Desprograme-se, eu quero desprogramar as pessoas. Tá na moda reprogramar, mas não é isso que eu vou fazer. Então é um conjunto de vivências que você vai tendo, que faz com que você entenda a forma de veicular a sua arte, o seu desejo, a sua alma, a sua vocação, o seu talento, a sua aptidão. E talvez você esteja numa situação semelhante com a minha, em que você não vai encontrar algo que a Matrix tem pronta. Às vezes você vai fazer uma coisa muito autêntica, muito autoral. E quanto mais perceptivo você for de captar o que você pode fazer com as ferramentas que você tem e adquirir experiência e ir para um novo momento, você adquire experiência e vai para um novo momento. Você adquire experiência e vai para um novo momento. No final, você constrói essa identidade, essa estrutura muito autêntica, porque talvez você esteja achando que você está perdido, mas você pode ser uma pessoa polivalente, que é o meu caso. Você entende? Então você está angustiado, tentando se encaixar na Matrix? Talvez você seja multitalentoso. E aí você, não, mas ajudar, ensinar, isso é genérico. Meu filho, minha filha, pega esse negócio que tá coçando dentro de você, que tá te formigando para sair. Olha a ferramenta que você tem no momento. Não precisa ser ideal. Que o seu ideal vai sendo formatado por essa conjuntura. Mas, sem determinação para desenvolver a estrutura que você pode no momento e sem a entrega para sentir o que a vida, o que a sua alma está pedindo de você
né? E com o ego muito elevado que não te permite usar ferramentas simples. Poxa, uma aula de inglês. Poxa, um tarô, uma ferramenta que você tem ali, um negócio. Não é exatamente aquilo, mas você vai encaixando as coisas e vai desenvolvendo todo esse arcabouço de experiência para quando finalmente você falar, entendi a minha estrutura, entendi o que eu vim para fazer, tá formatada a minha mensagem, tá formatado o cargo que eu quero na empresa, me encontrei. As pessoas vão olhar e vão falar, como que você sabe disso tudo? E você vai falar, meu filho, né? Eu tive a sensibilidade e a convicção de lançar a mão da estrutura que está ao meu alcance e da entrega que eu preciso e posso fazer aqui. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Curta, compartilhe com seu amigo, com sua amiga que está sentindo que está perdida aí na vida profissional. E para você se aprofundar ainda mais, vou te dar uma dica, ó, delícia, muito especial, que é a oportunidade de fazer 4 cursos desenvolvidos para o seu sucesso profissional pelo valor de 3, que é o combo. O combo Sucesso Profissional tem 4 workshops maravilhosos da Escola dos Programas, desenvolvidos, gravados, filmados com muito carinho, com muita dedicação, que são esses cursos que estão passando aqui para você no combo. Você não vai pagar pelos 4, você vai fazer os 4 pelo valor de 3. Então, clica aqui para você adquirir o seu combo Sucesso Profissional. Você já vai receber o link imediatamente no seu e-mail, já vai começar a estudar e vai dar a guinada que você precisa. Um beijo para vocês e até a próxima.